né? Eu vou passar os resultados. Os resultados, então, eu vou mostrar justamente as vias de abstratização do verbo buscar nos gêneros discursivos. Como os gêneros vão se relacionando com esses estágios de abstratização. Então, aqui eu vou falar, eu evitei de colocar tabelas, números e tal, para deixar uma apresentação mais levezinha assim. Os resultados que eu vou mostrar aqui são os resultados de predominância, né? Não é que é só isso, só aquilo ou só o outro, mas é predominantemente. Então, os contos literários, predominantemente, tem os casos de verbo pleno mais complemento nominal concreto, que é o buscar um. As matérias jornalísticas demonstram as ocorrências predominantemente de buscar dois, verbo pleno mais complemento nominal abstrato. E os artigos científicos, o buscar quatro. O buscar três, só voltando aqui, o buscar três, que é esse que fica no meio termo entre auxiliar ou pleno, né, ele não é predominante. Ele acontece bastante nas matérias jornalísticas, mas de fato o predominante é o buscar dois. E nos artigos científicos, o buscar quatro, né, o verbo auxiliar mais verbo pleno. Em relação ao contínuo de Heine, Claudie e Niemeyer, pessoa, objeto, processo, espaço, tempo e qualidade, nos contos literários, o verbo buscar subcategorizando pessoa. Então, o escopo do verbo aí, né, predominantemente é pessoa. Busco fulano na rodoviária, busco o filho no colégio, né. Nas matérias jornalísticas, o verbo buscar subcategorizando processo, que é o caso do busco analisar, né, analisar aí como processo. Segundo o contínuo de Hopper e Trogot, verbo pleno, verbo auxiliar, crítico, afixo e zero, os contos literários e as matérias jornalísticas, o verbo buscar funcionando como verbo pleno. E nos artigos científicos, o verbo buscar funcionando como verbo auxiliar. Pelo contínuo de Givon, discurso, sintaxe, morfologia, morfofonêmica e zero, os contos e matérias jornalísticas, o verbo buscar não ultrapassa o estágio de discurso, porque não apresenta qualquer tipo de alteração sintática. Esse contínuo aqui é o que tem mais a ver com diacronia. Então, realmente, ele não dá para passar muito do primeiro para o segundo, porque o meu corpus é sincrônico, né? Mas, ainda assim, nos artigos científicos, o verbo buscar ultrapassa o estágio do discurso e aloca-se no de sintaxe, porque passa a funcionar como auxiliar. Então, aqui de discurso para sintaxe, significa que ele começou a entrar mais na gramática, né? Já tem alteração sintática. Não tem alteração morfológica, nem morfofonêmica, mas já tem a sintática. Então, os artigos científicos avançam um pouco aí nesse contínuo, se abstratizando um pouco mais. Na classificação de Heine, em 7 estágios para a gramaticalização de verbos, os contos literários estão no estágio 1, o verbo buscar com significado lexical pleno. As matérias jornalísticas no estágio 2, o verbo buscar acompanhado por complementos nominais ou complementos representados por verbos não finitos, as formas nominais. E os artigos científicos no estágio 3, o verbo buscar como auxiliar semântico, associado a um verbo principal, expressa função gramatical de modo. Em síntese, nos contos literários, o verbo buscar classifica-se como verbo principal, de significado lexical pleno e noção semântica concreta. Nas matérias jornalísticas, o grau de abstratização de buscar aumenta, classificado ainda como verbo principal, mas acompanhado por complementos de noção semântica abstrata, chegando nos artigos científicos ao seu grau mais elevado de abstratização, classificado como verbo auxiliar semântico e marcador de modalidade volitiva. Portanto, a abstratização do verbo buscar pode ser evidenciada em função da interface inovadora aqui estabelecida entre a gramaticalização e os gêneros do discurso, encarados como gatilho social de variação e mudança linguística. É isso aí. Obrigada pela apresentação, Paulo. Espero não ter ultrapassado muito tempo. Ultrapassei. Um pouquinho. Eu não pude nem interromper porque estava muito interessante. Assim, acho que mesmo para a banca fica até mais clara, né? Às vezes uma dúvida que ficou na leitura já se resolve aí na sua exposição. Obrigada. Vou passar a palavra para o Sebastião.